Meu nome é Marcelson, sou indígena da aldeia Cumarumã, etnia Galibi-Maruor, do estado do Amapá, do município de Oiapoque. Quando eu cheguei em Belém, eles falaram para mim que tu vai passar direto para Marabá. É pra lá que tu vai estudar. Falei mais longe ainda. Como que eu vou chegar? Quando que eu vou ver minha mãe, meu pai, minha família, minha comunidade? Aí nessa parte eu fiquei. Quando eu cheguei em Marabá, eu cheguei. Eu sou primeiro indígena Galibi Maruon que cheguei aqui em Marabá. Eu não conhecia ninguém. Eu conhecia ninguém mesmo. Eu vim pela parte da irmã Rebeca, que é da Igreja Católica. Ela que me indicou e me ensinou como que para me chegar aqui em Marabá. Eu cheguei em Marabá pela fala da irmã Rebeca, que eu cheguei no rodoviário lá no 32. Eu cheguei mais 5 horas da manhã. Eu não sei para onde que eu ia. Eu falei assim, meu Deus, só tu na minha vida. Porque é tu que me colocou aqui. Aí quando eu de manhã cedo, eu vi uma mulher, que é a professora Vanalda, ela que veio me recolheu lá no rodoviário. Como apenas a minha mãe é indígena e o meu pai não é indígena, eu sempre fiquei transitando entre aldeia e cidade. E durante o meu ensino fundamental, eu estudei tanto na aldeia quanto na cidade. Quando foi para o ensino médio, eu consegui passar no processo seletivo do IFPA, aqui em Marabá mesmo, campo industrial, e eu cursei todo o meu ensino médio lá. Além do ensino médio, eu cursei o curso técnico também. Eu sou técnica em controle ambiental. E aí, no mesmo ano que eu me formei, em 2020, eu logo consegui passar pelo processo seletivo para indígenas e quilombolas que tem aqui na Unifesp. E aí, eu já saí do ensino médio e já fui pro... Aqui, já vim para a graduação. Para mim foi uma honra fazer faculdade fora, né? Porque eu lembro de lá tempos atrás as mulheres não podiam estudar em cidade, só os homens. Então meu desafio assim foi novo, né? Eu sou uma nova, né? Estudando, fazendo faculdade e eu gostei, estou gostando. Assim também eu quero falar um pouco. Assim, quero trazer também a experiência para os meus filhos, né? Eu sou mãe de uma pessoa com deficiência e eu via que haveria uma dificuldade muito grande para me deslocar para um outro estado, porque eu também já tinha prestado vestibular para o estado do Tocantins. E pensei também em fazer na UEPA, né, em Belém. Só que aí, pelo fato de ter o meu filho com deficiência, eu vi que haveria um gasto muito maior para mim me deslocar para uma outra cidade. A minha filha também era criança na época. E a Unifespa é a universidade mais próxima do local onde eu resido, né? No começo é dificultoso, né? Porque a gente depende muito de transporte, né? Saindo da aldeia não tem ônibus que chega até aqui na aldeia, né? Então a gente precisa ter algum auxílio, né? Então no começo eu tinha uma moto, né? Que até supriu a necessidade e depois com o tempo eu vi que não estava dando por causa da chuva, né? Então foi que eu com o tempo consegui um carrinho, né? Que foi me deslocando aqui para a Unifesp, né? Bom, eu acho para me chegar, eu sair da minha comunidade para me chegar até aqui, eu acho um pouco difícil para mim, porque por causa do transporte, eu cheguei porque a gente não tem dinheiro para a gente alugar o nosso aluguel, é um pouco difícil para mim, é por isso também que a gente lutar, porque eu quero também esse estudo, é por isso que eu estou mais dar força para mim conseguir, porque eu venho aqui até na Unifespa, transporte, porque o nosso passagem é caro, é muito caro. Porque a gente gasta com alimento, com, com o nosso aluguel, é muito caro para nós, sabe? Para nós indígenas é muito caro. Porque hoje em dia aqui em Marabá o aluguel não é barato. A comida, a alimentação, o transporte.
uma das primeiras questões é a questão financeira. Infelizmente, muitos indígenas não têm como se manter aqui na cidade, porque tem muitos que são daqui aqui próximo, mas mesmo assim precisa de questão financeira para poder se locomover. E os que são de outra região precisam de muito mais, né? Que é moradia, enfim, várias outras coisas que precisa para poder se manter aqui. Então, eu vejo que a questão financeira é um dos fatores que faz com essa evasão, visto que, por mais que tenha bolsa, é um valor baixo para se manter e nem sempre as bolsas ela conseguem ser ofertadas para todos os indígenas que estão aqui dentro. O meu maior desafio dentro da Unifespa é lutar para permanecer. Além de lutar para mim permanecer, é lutar para que os outros parentes permaneçam também. Lutar para que não haja a evasão de outros estudantes, de outros cursos de dentro da universidade. Esse é o nosso maior desafio, porque a universidade ela é um espaço que ela não foi preparada para os povos indígenas, para os povos tradicionais. Ela foi preparada para uma elite totalmente diferenciada da nossa realidade. Então, esse é o nosso maior desafio, principalmente em ter que conciliar a nossa vida tradicional com a correria da cidade, dos centros urbanos. Tudo isso afeta nós, povos indígenas, que estamos aqui dentro da universidade? Olha, no primeiro momento, que quando eu entrei na Unifespa, né, que no meu primeiro dia, eu encontrei dificuldade. Por quê? Porque nós, como indígenas, quando nós saímos do momento da nossa aldeia, para nós, para a cidade, para nós se misturar, quero dizer assim, com pessoas brancas, a gente vê dificuldade, porque nós não temos mesmo conhecimento, nós não temos mesmo comportamento. Às vezes a gente chega acanhado, a gente chega com vergonha, né, que a gente não conhece ninguém e não tem esse costume de estar dialogando assim com pessoas brancas, né? Mas devido ao tempo eu fui vencendo eu fui vencendo, né, essa dificuldade que eu tinha assim na fala, né? Muitas vezes usa muitas palavras acadêmicas que a gente também tem um pouco dessa dificuldade, que a gente nem muitas vezes a gente entende, a gente vê porque nós temos outro conhecimento, nós temos outras falas e nós tem assim, outro comportamento, quer dizer assim, que nós indígenas com indígenas, nós se damos bem, nós sabemos o que nós estamos falando. Aí quando nós encontramos uma pessoa assim que já fala outras palavras, né, nós também não entendemos, mas com essa dificuldade fez a gente também ir profundo também para poder estar no meio deles, entendeu? E devido a esse tempo assim que eu passei, eu vi assim, eu consegui assim alcançar que muitas coisas assim eu aprendi, né? Com essa dificuldade eu aprendi a vencer assim, né? Entender do que eles estão falando, do que se trata. Preconceito a gente enfrenta bastante, com certeza. Principalmente quando a gente se levanta para estar à frente do movimento indígena. E quando, pelo fato de ser mulher, esse preconceito é muito maior, porque as pessoas acham que a gente não tem o direito de se manifestar. E muitas das vezes as pessoas tentam nos diminuir, né, fazendo com que a gente venha fazer com que a gente venha se sentir menos favorecido e que a gente está aqui ocupando um espaço que não é nosso, mas a gente sabe que esse espaço também é nosso, né? Eu vivo isso na pele, a gente sabe que tem muitas pessoas que tratam a gente com indiferença e que se sentem incomodados com a nossa presença. Mas algo que me conforta é em saber que eles vão ter que se acostumar, vão ter que se adaptar, porque nós vamos cada vez mais continuar ocupando esses espaços, independente de sofrer preconceito ou não. Às vezes eu choro por mim mesmo, sabe? Porque eu não gosto mesmo assim com tanta humilhação, mas eu sinto muito, mas eu deixo tudo lá. Diariamente a gente sente, né? Mas a gente releva, né? A gente releva porque a gente tem que passar por cima disso, né? A gente consegue também separar, né, as pessoas que têm um apreço à causa de indígenas e tem outros que têm um distanciamento. Então a gente consegue selecionar essas pessoas e se adaptar mais próximo daquelas pessoas que realmente têm um interesse amigável com a gente, né? Eu lembro que um professor simplesmente estava só parabenizando o pessoal que entrou pelo SISUC
enfim, enaltecendo eles. E isso me incomodou, porque a Unifesp, ela sempre tem aquela frase, né? Unifesp para todos. Então, acredito que os professores, eles têm que ter conhecimento que ela é diversificada, ou seja, tem pessoas de todas as culturas, no modo desse jeito. E daí, quando o professor falou isso, eu me senti incomodada, porque e os alunos que entraram pelo processo seletivo indígena e quilombola? Eles não devem ser parabenizados, eles não têm o mesmo valor que os outros que entraram pelo SISU. Quando eu entrei na faculdade, o apoio que eu tive foi da minha própria irmã, do cacique mesmo, né, que foi através dele que me incentivou. Também assim, quando eu comecei a estudar, a minha mãe veio a óbito, né? Aí eu não queria mais fazer. Foi ele que veio conversar comigo que eu tinha que continuar. Tudo que foi conquistado para os povos indígenas que estão aqui dentro foi com luta e com muita resistência, porque como eu falei, a universidade ela foi feita, mas ela não foi feita pensada para os povos tradicionais. Então, a todo momento a gente tem que estar nesse embate constante para falar o que a gente quer, como a gente quer, para que a universidade venha realmente se adaptar aos nossos costumes, para que eles venham saber qual é a nossa real necessidade, o que a gente precisa e o que eles precisam fazer para melhorar tudo isso. A pandemia foi um período difícil, né? Acho que para todos nós, né? Justamente para quem perdeu seus entes, né? E eu fui um dessas pessoas, né? Durante a pandemia, meu pai faleceu, né? Justamente com a pandemia, né? Ele era bem de idade já e pegou a Covid, né? E faleceu. E isso se encarretou também dentro desse processo de ensino, né? Que também não tinha cabeça, né? Para continuar, né? Então passei mais ou menos um ano, né? Durante a pandemia. Aí veio o luto do meu pai, né? Aí acabou que eu até pensei em desistir, né? Mas só que eu não desisti porque era um sonho dele, né? De que eu me formasse, né? Durante a pandemia, eu também acabei engravidando. Eu engravidei em 2021. E foi um choque, porque eu pensei, e aí, como eu vou continuar minha faculdade, sabe? Eu me questionava todos os dias, como eu vou voltar para a faculdade? Eu tive perda na pandemia, que foi o meu cunhado, né, que ele cuidou tanto de nós, pediu tanto para a gente não sair, quem acabou partindo foi ele, né? E também teve o meu irmão, que mora na outra aldeia, que é cacique também. A gente veio para uma aula, então de repente a aula foi suspensa, todo mundo teve que voltar para casa. A gente achou que voltaria com uma semana, de uma semana passou para um mês. E aí eu tive que sair da minha comunidade e como é que eu posso dizer? Voltar para a realidade de antigamente. Morar realmente dentro da mata, construir um local para ficar por causa do meu filho, por causa da minha sogra, das pessoas que eram do grupo de risco. E a gente vinha na cidade uma vez no mês para tentar saber notícias da família, tipo, saber se alguém, tipo, como é que estava a situação na cidade, na aldeia. E aí as aulas foram suspensas. Eu reprovei por falta de acesso à internet, porque eles disponibilizaram apenas um chip lá na aldeia, não pega chip. E aí não pega sinal de operador, então não tinha nem como eu usar. E ter que passar por tudo isso foi um processo muito doloroso. Ver que o Estado foi omisso, né, em questão de saúde para as comunidades indígenas, para os povos indígenas, e ter que ver pessoas do nosso convívio, pessoas que a gente amava, partir por negligência dessas pessoas, para a gente é muito dolorido. Eu vi dificuldade, eu não gostei muito do tempo que chegou a pandemia, porque eu não estava preparado para estudar online. Eu não estava, porque primeiramente, que quando começou a pandemia e todo mundo, não vou estudar online, eu tive dificuldade já como? Na hora de abrir o notebook. Ali já vi dificuldade, porque para me mexer, para mim estar dando presença, porque eu não tinha muito conhecimento nessa parte da informática, né? A gente não está preparado para isso. Então,
Só que o devido tempo, que parece que nós estudando um ano e meio, aí eu fui aprofundando, eu fui pegando, até que eu me alinhei junto com meus colegas. Quando abre as inscrições da Bolsa Permanência, muitos colegas não sabem como fazer, não sabem mexer ainda, né, nessas questões tecnológicas. Então, se a gente tiver um espaço, a gente consegue oferecer para os nossos colegas esse apoio, ter computadores, ter impressoras, ter o básico que a gente possa oferecer um apoio para os nossos colegas. Depois que eu entrei para a universidade, que eu fui olhar o meu passado e o histórico familiar a qual eu convivo, eu percebi que o meu pai, ele sempre foi militante das causas indígenas. Então, para mim, eu comecei a entender que ser líder já veio de berço, né? Ninguém quer fazer trabalho contigo porque você é indígena. Já vê aquele, não sabe de nada, é preguiçoso, enfim. Sempre tem esse olhar preconceituoso que muitos colegas já alegaram sofrer aqui dentro. Então, eu acredito que essa questão de se desenvolver também dentro da faculdade é um dos fatores que ocasiona a evasão dos colegas indígenas. Que nós venhamos a crescer, não é só porque nós somos índios que nós não somos capazes de alcançar algum objetivo ou alguma coisa que, né, para levar para fora. Sim, porque se nós estamos estudando, se nós trazendo esse conhecimento não sim só para a MEOD, mas sim para as outras, que igual vocês brancos, né, vocês estão nos entrevistando para saber o nosso pensar, para saber o que nós estamos sentindo, para saber qual foi a nossa dificuldade, isso é certo. Então nós estamos aqui dialogando e trazendo para vocês também, né, o que vocês querem saber. Então eu vejo muito essa importância assim de estar já terminando. Eu agradeço assim também à universidade para sempre estar nos apoiando, né, assim, porque nós quero dizer, através de apoio, sim, teve esse apoio, mas com briga, com muitas lutas, né, que existia a bolsa, né, nós somos também amparados com a bolsa, mas com luta. Não foi assim, pegar e dar para nós de bombejada, não foi com luta. Hoje nós brigamos pela nossa causa. Vocês veem que hoje não está fácil, eu quero dizer, em modo geral, em sociais, no mundo. Vocês veem que todos os indígenas, assim, que às vezes, quando falo indígena, nem todos têm aquele olhar do bem para nós indígenas. Tem também um olhar de preconceito, tem um olhar que nós somos atrapalhador, nós somos tudo isso, mas não sabe que nós somos praticamente assim, né, uma comunidade que está tomando de conta da natureza, está preservando a natureza, está tendo esses cuidados. Então tem pessoas que não vê isso, que fica disputando, querendo nós para ter o desmatamento, né? E nós não aceitamos o desmatamento. Nós vivemos disso, professores, vocês estão vendo assim que hoje é tudo natural, esse vento é natural, nossa vida é essa, então nós não temos que deixar acabar.